E vem conferir a crítica do anime Frieren e a Jornada para o Além. E eu finalmente assisti um anime que está sendo o mais comentado dos últimos anos, que é Frieren e a Jornada para o Além. Anime esse que eu resolvi fazer vídeo agora, em dezembro de 2025, porque para quem não sabe, em janeiro de 2026 vai lançar a segunda temporada. Inclusive, já saiu até trailer sobre ela. Para quem tem interesse em comprar o mangá, que ainda está em andamento lá no Japão, aqui no Brasil, ele é publicado pela editora Panini. E bom, mesmo quem nunca viu Frieren, é impossível você, ou Frieren no caso, é impossível você não ter tido minimamente um contato com essa obra. Afinal, se você vive o mundo dos animes ou dos mangás, é impossível você não acabar esbarrando com notícias sobre a nova temporada, capas dos novos volumes que vão saindo, ou GIFs dessa obra. Afinal, Frieren sempre foi muito comentado pela sua bela animação. Então, toda hora que você abre a internet, volta e meia, aparece um GIF da alguma parte do anime, principalmente quando envolve, por exemplo, uma das últimas lutas da obra, que envolve a Frieren contra a Frieren. Você consegue perceber o quanto que esse anime foi elogiado e marcante para a época que ele foi lançado, que foi em 2023 e 2024. Inclusive, para quem quiser assistir a obra, vale lembrar, ela está disponível em muitos lugares, mostrando o sucesso que ela tem. Frieren está disponível na Netflix, na Crunchyroll, no Prime Video, na HBO Max. Realmente, qualquer streaming hoje tem a Frieren. Quando você está de fora, você pensa, tudo bem, eu entendi, as pessoas gostaram muito dessa obra, realmente está fazendo muito sucesso. Mas por que está fazendo tanto sucesso? Porque quem vê de fora, imagina, é só uma obra de capa e espada. O que isso quer dizer? Uma obra meio de um mundo fantástico medieval. Mas quando você entra em Frieren, você percebe que ele é muito mais do que isso. Começando pelo primeiro episódio, é quando você descobre que ela ficou 50 anos fora, a jornada já acabou e ela volta com seus amigos, companheiros de equipe muito mais velhos, que seria o anão, o bardo, o paladino. E quando você vê isso, você já começa tendo um choque para quem não conhece nada da obra. Eu já sabia que isso ia acontecer no primeiro episódio, mas você recebe um choque porque a jornada que você espera ver em toda a jornada medieval, que é um grupo de aventureiros indo matar um rei demônio, por exemplo, que é o que acontece aqui, você acredita que essa seria a aventura da obra toda. É como se a gente começasse já depois de eles terem ganhado o rei demônio. Eles já viraram o rei, os heróis daquele universo. Misturado com mais um fator. Ela sai 50 anos, 30 anos, e quando ela volta, os amigos já praticamente morreram. Um deles praticamente morreu, que é o Himmel, o outro tá muito velho, o anão não tá tão velho por ser anão, mas também não consegue mais segurar um machado, ele mesmo fala sobre isso, e praticamente isso é interessante, porque isso é a alma dos anões. Os anões, quando você para pensar em qualquer mitologia, eles tratam o machado como se fosse parte do seu corpo. Então, quando você pensa que ele fala, eu não consigo carregar um machado, é meio que como se ele falasse pra gente, eu sou meio que um morto-vivo agora. Porque a única coisa que eu gostava de fazer, que era matar, lutar, minerar, eu não consigo fazer mais nada disso. Então sim, eu tô vivo, mas meu corpo não tem mais resistência para nada. Então, a jornada começa a partir daqui. A gente percebe que essa jornada não é uma jornada de ação. Ela não é uma jornada de luta. Na verdade, ela é uma jornada de descobrimento. E isso é a prova de quanto Frieren e a Jornada para o Além é bom, como ele é excelente e como ele consegue surpreender as pessoas. Porque para quem vê os GIFs, os trailers e a animação, e sabe sobre o que é a obra, que é meio no mundo medieval, ele com certeza vai esperar um anime de ação, um anime de luta. Mas não é isso. Frieren não é sobre ação, apesar dele ser um mangá shonen, que é publicado numa revista shonen, mas muita gente confunde isso também. Shonen não quer dizer que ele vai ser ação. Shonen quer dizer adolescente, quer dizer jovem. Então, quando você pensa nisso, não quer dizer que exatamente vai ser ação. É que os principais mangás shonen que acabaram surgindo acabaram criando essa ideia na cabeça das pessoas que vai ser um mangá de ação e luta. Frieren não é isso, ele só é um mangá escrito numa revista para adolescentes. Mas ele é um mangá bem mais complexo do que isso. Eu acredito, um anime, no caso, muito mais complexo do que isso. Eu acredito porque essa não é uma jornada de ação. Tem ação, quando ela aparece, ela é excelente, mas o foco aqui, ela é ser uma jornada de descobrimento da Frieren.
Porque eu vou falar a primeira parte, que seria até quando começa o arco do torneio mágico, para ver se você consegue ser da classe 1. Porque essa primeira parte, que é quase 20 episódios da obra, pode-se dizer assim, você consegue perceber que é ela, depois de ver os amigos dela mais velha, e pensar: eu sou uma elfa. Já que eu sou uma elfa, eu nunca tive sentimento com as pessoas, eu nunca tive relações com as pessoas. Porque enquanto uma pessoa normal, 10 anos, por exemplo, uma parte gigantesca da vida, para um elfo isso é praticamente nada. Quando ela chega numa cidade e ela é presa, alguém fala: você tem que ficar 3 anos aqui. E ela fala: tudo bem, porque para ela, como elfa, 3 anos é praticamente 30 minutos. Não vai mudar nada na vida dela. Só que essa relação dela com o tempo, por ser elfa, faz com que ela cada vez mais se distancie do sentimento humano. A gente como humano no nosso mundo, a gente sabe o quanto vale o valor do tempo. A gente sabe que se a gente fizer perder 1 ano da nossa vida, já é muita coisa. 1 ano da nossa vida que a gente não fez nada, parece que passou muita coisa. 3 anos, então, nossa, é para mudar a vida inteira de uma pessoa. Pra Frieren, não. Só que os amigos dela da primeira aventura que fizeram matar o rei demônio também sofrem com isso. Porque tirando o anão, os outros dois são humanos. Então, a partir daí, eles perdem tempo, e perder o tempo é como se perdesse a vida. 10 anos para eles, que eles viveram uma aventura de 10 anos para matar o rei demônio. Eles falam como foi boa, como foi divertido e como mudou a vida deles. Como fizeram eles se apaixonar, virarem amigos e mais do que isso, se tornarem heróis. Para Frieren, foi só uma jornada de uma semana na cabeça dela. Isso é muito interessante, porque a aventura, a história começa a partir daí. A história começa a partir do ponto de como que essa elfa vai começar a entender mais os sentimentos humanos. E isso é muito interessante, porque a cada episódio, a cada novo caminho que eles acabam seguindo, que ela acaba seguindo, junto com a sua partner, que é a Farm, e depois o Stark, acaba fazendo com que você, que está assistindo a obra, entenda ela. Até coisas bobas, que parecem ser bobas, que parecem só ser piadas, ao longo dessa primeira parte, até chegar no arco elas tentarem virar magas de classe 1, você entende perfeitamente como que ela é, porque ela é assim. Ah, porque ela nunca teve sentimento pelas pessoas? Porque não é porque ela é uma elfa que vive para sempre. Não, é porque quem esteve no seu convívio o tempo todo nunca deixou ela ter essa ideia. A principal maga desse universo foi a mestra da Frieren. E ela em nenhum momento deixou a Frieren, por exemplo, ter o conceito de como quer ser amado ou como quer ter poderes diferentes para ajudar as pessoas. Não, ela aprendeu ela só poder de magia de destruição, só poder de destruir demônio. O mesmo vale para a mestra das magas, dos elfos desse momento, que é mago. Ela também, sempre que via Frieren, via só como uma arma potencial dos magos terem força sozinho. Isso tudo que é apresentado aqui mostra por que ela gosta de pegar magias tão bobas. Magias como plantar uma plantação, uma magia para aumentar, tirar roupa. Essas magias que ela cria é como se ela quisesse ao mesmo tempo aprender magias novas, mas também ela quisesse ter a oportunidade de ver as coisas mais simples da vida. Muita gente pergunta pra ela: você é uma maga, você é uma das mais experientes, por que você pega essas magias? Ela mesmo fala: ah, é um hobby. Na verdade, é a forma dela de se comunicar, que ela quer encontrar a beleza na simplicidade da vida. Eu acho que esse é o ponto de Frieren. Como ela consegue, a cada episódio, mostrar o valor do tempo e o valor das pessoas que estão do nosso lado. E por isso que eu simplesmente me apaixonei por essa personagem e por esse universo. Porque eles realmente conseguem. E a contagem do tempo desse mundo acontece a partir da morte do herói Himmel, que é um dos heróis iniciais da obra, que era parceiro da Frieren. Isso é muito interessante, porque é como se uma das maiores lendas desse mundo morresse, ele realmente se tornasse o ponto zero para aquele momento. É como se fosse aquela ideia de antes de Cristo e depois de Cristo. É mais ou menos isso que funciona com o Himmel. Isso é legal para a gente ver a contagem, para ver quanto tempo passa. Então a Farming, por exemplo, ela cresce muito rápido ao longo da obra. E muita gente pode falar: nossa, mas isso não é ruim? A gente não vê ela crescer de ser criança para adolescente para quase semi-adulto. Isso não é ruim? Não, porque a gente está vendo a história de acordo com a Frieren. E ela não tem esse sentimento. Até esse momento ela não consegue sentir isso. Então eu gosto muito dessa parte. Eu gosto muito da mensagem que essa obra quer apresentar, como ela quer apresentar e como ela trabalha para chegar até na sua mensagem final. É uma mensagem da questão de tempo, vida, o que a gente faz aqui, que chama muito a atenção nessa primeira parte. Então até episódios que em outros animes não funcionariam, com episódios que elas têm que simplesmente limpar uma praia para ver o pôr do sol, ou episódio que eles vão encontrar um grande demônio antigo e destroem ele em 5 minutos, que eu reclamaria. Quando eu vejo essa obra, eu não consigo reclamar,
porque é exatamente a mensagem e a ideia que eles querem passar. É uma ideia de evolução, a importância do tempo e como ele funciona. E no meio disso, isso não funciona só porque a ideia é muito boa, a mensagem é muito boa e o que eles apresentam chama a atenção. Isso também é muito bom porque os personagens que aparecem nessa obra são sensacionais, tanto do grupo antigo quando tem algum flashback, como também o grupo novo, a Farm e o Stark. São muito bons, muito carismáticos, muito envolventes. A Frieren é muito boa, gosto muito do rosto, que funciona muito para comédia. Tudo isso realmente funciona muito bem. Tudo isso faz com que você se conecte melhor com essa obra, porque você se importa com eles, porque você torce para eles, porque você quer que eles ganhem os seus objetivos a partir dali. E isso é muito bem feito por um autor que sabe escrever muito bem essa obra. Claro, nem tudo nessa primeira parte é perfeito. Por exemplo, os demônios eu acho que poderiam ser melhor trabalhados em alguns pontos. Eu sei que também a ideia é mostrar como a Frieren matou tantos demônios que até os mais fortes para aquele mundo não vale nada para ela. Mas poderia ter uma força um pouco melhor. O mesmo vale também para um pouco da consequência. Quando eu termino essa primeira parte, a temporada, eu ainda pergunto, aonde essa obra quer ir? São 28 episódios, são praticamente 7 volumes do mangá, pelo que eu procurei, analisei, e mesmo assim, para onde essa obra quer ir? Ele apresenta várias histórias interessantes, várias ideias interessantes sobre tempo, sobre história, sobre legado, mas quando você pensa, para onde ela quer ir? Quem é o vilão? Qual é o objetivo deles? Beleza, o objetivo deles é ir até chegar no além, para poder ver os heróis no céu. Mas e aí? É isso? É essa a obra? Tem mais alguma coisa mais em questão de um plot por trás? Eu acho que ainda falta um pouco isso nessa primeira parte. E, obviamente, por ser episódios, algumas coisas muito episódicas, às vezes parece que não tá andando tanta história, mesmo que antes. Eu também acho que tem alguns formatos que são um pouco repetitivos, porque a Frieren, ela sempre passa em lugares que ela passou ao longo da sua própria jornada. Então ela sempre recorda do Himmel. Eu queria que ela recordasse mais da equipe como um todo. Mas isso não estraga a obra, são pontos que eu acho que eu melhoraria. Não são ruins, só melhoraria. Principalmente no ponto de ter uma grande consequência por trás. Mesmo entendendo que a obra quer mostrar que quando você pensa em consequência, você pensa que você tem que algo que tem que resolver rápido, é algo que vai destruir tudo. E se colocar consequência, tira um pouco da morosidade, que é uma das principais questões de Frieren. Porque quando você pensa em morosidade, tem que mostrar algo que é irrelevante. Ah, vai demorar 50 anos para chegar em um lugar. A Frieren não se importa. Ela quer chegar quando der. Agora a gente chega na segunda parte, que é a parte que começa o torneio. Eu gostei muito por causa da parte técnica, gostei muito por causa da animação, tem bons momentos de comédia, mas eu achei uma parte um pouco estranha, porque realmente existem alguns questionamentos que eu acho que poderiam ser um pouco melhor trabalhados e não em 8 episódios. Porque até o episódio 15, 16 estão chegando até o torneio. Quando você pensa que começa, já tá no final. Então, eu acho que o grande problema dessa parte, pra mim, não é a ação, porque é maravilhosa, não é a parte dos personagens novos, que eu gostei dos que apareceram nos novos grupos. Mas, primeiro, é que são muitos personagens que acabam sendo jogados e não tão bem explorados como poderia ser. E por isso que eu acho que essa é a parte mais fraca. Então, a parte nesse ponto que a gente deveria olhar e torcer mais pra eles. Mas a gente não consegue. E não porque são personagens ruins, é porque a obra não deu tempo de a gente se importar com eles. Mas também é uma parte que funciona bem pra mim. Por isso eu falo que ele é um anime quase perfeito. Ele tem problemas na primeira parte que dá pra suportar, mas na segunda, tem tantos personagens novos nem tão bem explorados assim, aí me incomodou. Pra fechar, eu queria falar da parte técnica, porque eu comecei falando da parte técnica, quando como as pessoas elogiam tanto. E faz sentido. Como esse anime é lindo, é impressionante. Realmente, cada cena parece um quadro. E eles conseguem manter uma qualidade muito alta. E olha que esse anime, em outros estúdios, iam fazer uma animação bem pior, porque tem pouca ação em Frieren. Então você poderia focar em realmente destacar menos dinheiro para focar no cenário. Não, cada sequência, cada cena é muito bem feita. Eu gosto muito dos quadros, dos enquadramentos, da direção e como a animação ela consegue dar vida para cada lugar daquele mundo. A ambientação de Frieren é muito boa, tanto que você consegue perceber visivelmente quando você chega no lugar de neve, você consegue entender como funciona a fauna, a flora daquele lugar, você consegue entender como funciona a alimentação daquele lugar, as roupas descrevem muito daquele lugar. Para um lugar de praia é diferente, para um lugar de floresta é diferente. E isso que eu gosto da animação. A animação, ela visualmente é linda. Várias sequências poderiam virar facilmente quadros que se colocam numa parede. Mas, em questão de ambientação, em questão de você entender o que é um lugar, você entende perfeitamente através da animação, das cores, da vida, da estética, de cada detalhe que eles colocam ali. Desde sequências gigantescas que precisam de uma animação mais refinada, até sequências que você consegue perceber que precisam menos animações, também foco para poder explorar mais. Isso é muito legal. E óbvio, além o design dos personagens ser impecável, uma sequência e a ação ser maravilhosa. A ação da Frieren contra a Frieren, toda aquela sequência dentro da masmorra é ótima, da dungeon, mas o dragão é maravilhoso. O começo, quando tem uma sequência boa de ação com o primeiro demônio, é ótima.
Realmente a ação é fluida, é bem feita, é uma animação com ótimo design, com ótimas cores e que dá vida para os personagens. E quando você vê um personagem, tem que ficar na sua cabeça primeiro pelo seu visual, depois pelo nome e pelo que ele faz. E aqui a animação deixa isso muito fácil. É uma animação maravilhosa, com uma trilha sonora incrível. Tanto a épica, que aparece ao longo da obra, que passa uma sensação de jornada, aventura, mais a abertura e o encerramento, os quatro, né? As duas aberturas e os encerramentos são maravilhosos, que ficaram na minha cabeça por muito tempo. Eu acho que é uma obra que é quase perfeita. Se não fosse um ponto ou outro, eu acho que ela seria perfeita. Concluindo, Frieren, A Jornada para o Além, é um anime maravilhoso, tecnicamente impecável, com uma história e uma mensagem linda e marcante para mim. Tem alguns pontos que me incomodam, que faz ela não ser perfeita, mas com certeza eu entendi o amor que as pessoas têm por esse universo. Por isso que eu fecho Frieren, A Jornada do Além, com uma nota 9,5 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, achou de Frieren, A Jornada do Além, gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.